Bom, pessoal, beleza? Continuando nossas aulas, né, de preparação para a certificação da Amazon no nível Associate, Arquiteto de Soluções. Na aula de hoje, no módulo que a gente vai trabalhar agora, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o Elastic Load Balance, o CloudWatch e também o Autoscaling, tá? Primeira parte da aula, então, a gente vai ver o Elastic Load Balance e tentar ver também o CloudWatch na mesma aula. Tá? É diferente um pouco dos módulos que a gente estava tratando antes. Agora eu não vou falar teoricamente sobre os serviços, né, mostrar alguma coisinha e depois fazer uns exercícios práticos. Não, eu vou tentar mostrando de forma prática conforme eu vou assinalando alguns detalhes que a gente tem que ter atenção para preparação para a prova. Sempre a questão dos limites ali dos serviços, né, que são bem importantes. Tentar destacar isso, tá? Ahn, É isso, tá? E aí no fim desse módulo, desses três serviços, que é o balanceamento de carga, o CloudWatch e o Autoscaling, aí eu vou trazer algumas questões ali que podem ser pedidas na prova, né? Como uma questão de simulado, como eu venho trazendo, e apresentar ali, tentar apresentar uma solução para a gente ter uma ideia de como é que essa questão ela vai ser tratada. Beleza? Então vamos lá. Bem, o que que eu... uma questão importante também é a seguinte, eu sempre falo do curso anterior, que é o Amazon, o AWS Essentials, né, baseado no curso Amazon Essentials da própria Amazon. No curso que eu fiz, que eu criei, a gente fala bastante sobre a questão do Elastic Load Balancer e também sobre o Autoscaling, tá? Lá existem vários exercícios que nós fizemos ali, várias demonstrações e teste ao longo do curso nos módulos de Elastic Load Balance e no Autoscaling, principalmente no Autoscaling. O que a gente fez no Autoscaling? A gente fez, o que é o Autoscaling para quem não conhece, né? O escalonamento automático de máquinas. É a grande vantagem da nuvem que a gente tem de quando tu requisita tu precisa de mais instâncias para executar uma tarefa. Por exemplo, eu tenho um site e esse site está sendo muito acessado, então eu quero dividir esses acessos entre as minhas instâncias e aí eu preciso de mais instâncias. Ele automaticamente provê novas instâncias conforme a necessidade, tá? Essa parte quem faz, o serviço da Amazon que faz isso é o Autoscaling. E a gente viu isso em detalhes, inclusive com testes lá no curso anterior, mostrando as máquinas subindo conforme a necessidade, as máquinas descendo conforme não precisam, né, mais do, do- do- daquele recurso, né? Então, como a nuvem, a gente tem o conceito de nuvem, a cobrança conforme o uso, então tu consegue alocar instâncias e hardware e com isso custo e desalocar quando tu não precisa mais esses custos de acordo com o formato da tua aplicação, a forma como a tua aplicação trabalha. Isso é a base da nuvem, né? E essa base, falando em instâncias, a gente está falando do autoscaling, que é o escalonamento automático. Nesse caso, a gente não vai pegar a fundo não, mas a gente não vai fazer todos aqueles testes que a gente fez que eu fiz no curso anterior, que é do AWS Essentials. Eu vou tentar trazer as opções que ele tem disponíveis, tá? E trazer algumas questões mais focadas mesmo para a certificação, e não o funcionamento do serviço de maneira geral. Eu vou explicar, né? Mas eu vou tentar pegar ali mais configurações específicas ali, explicação de algumas configurações para a gente tentar focar no curso. Então eu estou partindo do pressuposto que já se conhece o Autoscaling e o Elastic Load Balance, pelo menos a nível básico, tá? De preferência que já tenha feito esse curso da AWS Essentials que a gente fez anterior ali, né? Um outro curso que eu indico. E a partir daí a gente vai focar nas questões específicas aí, mais específicas que talvez caiam nessa certificação. Lembrando sempre que o que eu estou me baseando naquele livro, né, lá da primeira aula que eu mostrei, que é o livro da certificação, o livro oficial de estudo da certificação Associate da Amazon, um livro em inglês, mas que qualquer um pode comprar ali pela Amazon, né? E tem um custo dele online ali, um custo bem mais baixo se for comprar ele online e não em papel.
Então, começando o nosso primeiro serviço, né, a explicação do nosso primeiro serviço na nossa aula de hoje, que é o Elastic Load Balance. O Elastic Load Balance ele é configurado dentro do nosso dashboard do EC2. Então, a gente clica aqui no EC2 ou digita ali EC2 ali em cima, né, nos serviços. Então, ele está abrindo aqui para nós. O EC2 é um velho conhecido, a gente tem as instâncias e tal, as imagens que a gente vai ver alguma coisa, os volumes, né? Alguma coisa do network que é vinculado às VPCs, e também nós temos aqui o Load Balancer e o Outscaling, que são dois serviços que a gente vai ver nesse módulo atual, tá? Bem, como é que funciona o Load Balancer, né? O Load Balancer, ele é um balanceador de carga, é um serviço de balanceamento de carga, tá? Então tu pode ter um balanceador de carga na tua estrutura, configurando como tu quiser, dentro da tua estrutura da Amazon, configurado dentro de uma instância EC2, tá? Mas a Amazon, ela provê um serviço gerenciado de balanceamento de carga, que eles chamam de ELB, ou Elastic Load Balancer, tá? Então deixa eu ver se a gente tem alguma imagem aqui na internet dele. ELB AWS, só para dar uma introduzida rápido, para se tem alguém de repente que não conhece esse ELB aqui. Vamos pegar por aqui que eu acho que tem. Tá, mais legal tá aqui. Então o que a gente tem? Tá? A gente tem o Load Balancer, que é o nosso serviço de balanceamento de carga aqui, que é o que a gente vai ver agora. Uma requisição ela vem da internet, de repente esse aqui está mais simples. Uma requisição ela vem da internet, por exemplo, a um site, que é a porta 80, ou um site seguro, que é a porta 443. Chega no nosso load balancer e ele define, através de um grupo, tá? Aqui a gente tem um grupo de autoscaling que a gente vai ver em seguida, que é o aumento das instâncias. Mas a gente tem aqui instâncias, tá? E esse balanceador ele vai jogar a requisição do usuário ora para uma instância, ora para outra instância, ora para outra instância. Então ele vai balancear, ele vai dividir vários acessos em instâncias diferentes. Essa é a função do balanceador de carga, tá? E essa também é a função do Elastic Load Balancer, que é o balanceador de carga da Amazon. Então, quais os tipos de Load Balancer que a gente tem aqui dentro? Tá? Então eu vou vir aqui e vou criar, então eu vim aqui no Load Balancer e vou criar um Load Balancer, tá? A gente tem basicamente, a gente tem três tipos, tá? Mas a gente pode considerar que a gente tem dois tipos, porque esse aqui ó, é o Classic Load Balancer, ele é da geração anterior, é um serviço quase, não está descontinuado porque está aqui e a gente pode criar, mas ele é baseado para te rodar em cima dos EC2 Classic. O que é o EC2 Classic? São as máquinas EC2 que não trabalham em cima da VPC, que é o modelo de rede antigo da Amazon. Então esse serviço, que é o Classic Load Balancer, ele está cada vez mais em desuso, tá? Mas mesmo dentro desse serviço clássico, a gente tem basicamente dois tipos de balanceador de carga, tá? Que é um balanceador de carga a nível de aplicação, tá? E para quem conhece um pouco rede, é o que a gente chama da camada 7 do modelo OSI, que a gente está tratando com ele como aplicação, tá? Então, e aí ele vai ser vinculado somente a HTTP e HTTPS. Se eu quero fazer um balanceamento de carga de HTTP ou HTTPS, eu utilizo esse cara aqui, tá? Que é o balanceador de carga a nível de aplicação. Então ele vai conseguir interagir de alguma maneira com a minha aplicação, tá? E isso vai permitir eu fazer direcionamentos mais configuráveis, por exemplo, de destino, de acordo com o destino da minha aplicação. Ele vai conseguir ler a minha URL que eu vou colocar para tentar acessar o meu site, enfim. Então esse é o que a gente chama de modelo da camada 7, que é a camada da aplicação. O outro tipo de balanceamento que a gente tem é o balanceamento no modelo OSI, a camada 4, que é o balanceamento do tipo TCP. Então é do tipo de porta de TCP do protocolo TCP/IP. Aqui ele não vai ler o que está trafegando por dentro dessa porta específica que a gente está fazendo esse balanceamento de carga. Ele simplesmente vai identificar que existe um tráfego por uma porta do tipo TCP, e ele vai encaminhar para o grupo de instâncias que são responsáveis por receber
esse tráfego a essa porta. Então ele não vai interagir de alguma maneira com o software, por exemplo. Ele não vai conseguir identificar, por exemplo, eu estou acessando e eu tenho uma tal URL. Então vocês vão ver em seguidinho que a gente consegue fazer regras, né? E aqui eu não vou poder dizer assim, quando for o final da URL tal, então encaminha para tal grupo de servidores, se não vai para outro. Porque ele não quer saber disso aí, ele só está encaminhando porta, tá? Então esse aqui é, vamos dizer assim, mais baixo nível, e esse aqui é um nível mais alto, que é um nível de aplicação. A gente tem vantagens e desvantagens da utilização dos dois. Nível de aplicação HTTP, HTTPS e nível de rede, nível da camada 4 de rede, TCP. Então qualquer tipo de aplicação de serviço a gente pode verificar e analisar utilizando e balancear utilizando esse serviço da Amazon. A gente também tem um modelo clássico ali do lado e utilizando esse modelo clássico, a gente também consegue trabalhar com HTTP, HTTPS e TCP. Então é mais ou menos a mesma lógica de divisão desses dois aqui, só que tudo dentro de um modelo clássico, não mais utilizado, tá? Então é importante deixar claro que a gente tem basicamente dois tipos, né, de funcionamento do Elastic Load Balancer, tá? Que é o modelo de aplicação e o modelo de rede, de network, de rede, enfim, tá? TCP. Né? Dependente dos tipos que a gente criar aqui, a gente tem basicamente dois modelos, tá, de utilização. Então aqui eu cliquei ali para criar. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu dar um cancel. Vamos criar aqui, criar um modelo TCP. Então, independente se eu vou utilizar o modelo TCP, que é o modelo de rede, ou o modelo de aplicação, ele tem dois tipos de load balancer que podem ser criados, tá? Que é o tipo, esse tipo Internet Facing, que ele é feito para quê? Bem, o meu balanceador de carga, assim como na imagem que a gente está olhando aqui, imaginando uma internet, deixa eu ver se tem uma imagem aqui da internet, imaginando a nuvem da internet, né? Então vai vir uma requisição de um cliente meu que está lá na internet, vai entrar no meu balanceador de carga. Então nesse formato aqui, Internet Facing, o meu balanceador de carga ele está com uma face dele voltada para a internet. As requisições vão vir da internet para a rede de dentro da nuvem, no caso, né? O outro modelo, que é um modelo internal, esse interno é o que? É para te utilizar o load balancer dentro da tua estrutura de rede. Então, vamos imaginar que tu tem uma aplicação e aí essa aplicação vai chamar internamente dentro da tua rede, dentro da tua VPC, dentro da tua nuvem, tem que chamar um processamento entre várias máquinas e balanceamento. Então, tu não precisa configurar um balanceamento teu, tu pode utilizar o serviço da Amazon, mas internamente dentro da própria VPC, que é do tipo interno, tá? E aí eu vou cancelar de novo. Dentro do load balancer de HTTP e HTTPS, tá? A gente tem um modelo, claro, de HTTPS. Então a gente seleciona. E aqui, o que são listeners, né? Listeners são os escutadores. Então eu estou criando, vamos até criar um aqui, tá? Então estou criando aqui, deixa eu ver, teste 1. Teste certificação 1. É o nome do meu load balancer, né? Vai ser voltado com a face para a internet. Então vai vir uma requisição da internet de fora para ele. E quem vai escutar essa requisição no meu usuário, né? Qual a porta que vai ficar aguardando a conexão para repassar para minhas instâncias internas? Qual o protocolo? Como eu escolhi o tipo de load balancer de aplicação, ele me libera o HTTP ou o HTTPS. Tá? Utilizando o HTTPS, ele automaticamente aqui já seta com padrão a porta 443, né? E eu posso adicionar outros listeners de outras portas para fazer essa escuta junto e jogar para quem, né? Aqui tu pode escolher qual zona de disponibilidade vai estar habilitada para ter instâncias na qual possam receber a carga que vai entrar por esse load balancer, tá? E aí no outro, aqui embaixo eu tô, na outra aba, tá?
nós temos configurações referentes ao certificado. E por que o certificado? Porque eu escolhi aqui, ó, o load balancer do tipo HTTPS. Então ele vai ter que fechar com o meu cliente. Então imagina que o meu cliente lá, o browser de navegação que vai tentar acessar o meu site lá na internet, alguém lá da Ucrânia, sei lá, está tentando acessar o meu site, e o meu site vai ser em HTTPS essa conexão. Então eu tenho que fornecer um certificado aqui, tá, para que o meu cliente que tente acessar o meu site feche a conexão em HTTPS, tá? Uma questão importante dentro dessa configuração de HTTPS é que o, o Elastic Load Balancer ele não suporta o SNI, tá? Que é um tipo de certificação que eles chamam de Server Name Indication. Tá? E ele suporta o tipo SAN, Subject Alternative Name. Isso é importante de repente dar uma decorada que talvez caia em alguma questão da certificação. Ele não suporta o tipo SNI, tipo certificação SNI, e suporta o tipo SAN, tá? Que são algumas configurações que a gente pode colocar ali, inclusive no nosso servidor de internet que vai estar na nossa instância, nosso Apache ou Nginx que vai estar na nossa instância lá, tá? A criptografia SSL aqui, no caso, ela pode ser fechada entre o cliente e o load balancer, tá? Então vamos vir aqui na nossa foto, agora deixa eu ver se tem alguma imagem melhor aqui que tenha um cliente. Bem, a gente pode pegar essa daqui então. Então tem o meu cliente e ele vai conectar com o load balancer, tá? Aqui eu já vou ter uma conexão SSL e ela vai estar criptografada aqui utilizando a HTTPS. Tá? Essa é uma parte, é uma perna dessa conexão. E também tem a possibilidade de fazer a criptografia da conexão entre o load balancer e a minha instância. Tá? Então vão ser duas pontes de criptografia. Não vai ser o meu cliente automaticamente vem direto na minha instância. Não. Ele vai passar pelo load balancer, ele vai criar duas pontas, duas pernas, vamos dizer assim, de criptografia, tá? De utilização de criptografia. Então vamos voltar aqui no nosso Elastic Load Balancer. Em vez de criar um tipo um load balancer do tipo HTTPS que exige que a gente faça configurações a nível de certificação, a gente vai de certificado, desculpe, certificado digital, né, para criptografia, eu vou criar um do tipo HTTP, tá? Então, HTTP ele é do tipo aplicativo, né? Para aplicativo, camada 7 da rede, mas quem vai escutar vai ser a porta 80, tá? Aí eu já tenho minhas zonas disponíveis ali que vão escutar, vão poder repassar essas conexões. Nas opções de configuração, a gente já não tem as opções de configuração, porque a gente não está falando de HTTPS, a gente está falando de HTTP e ele fala que é inseguro. Aqui, o grupo de segurança, né? Assim como a gente tem as instâncias, os grupos de segurança, a gente também precisa configurar um grupo de segurança que permita o acesso da internet até o load balancer na porta que a gente está trabalhando, no caso é 80 HTTP. Né? E aqui a gente tem o roteamento, tá? O que significa esse roteamento? Aqui a gente tem as principais configurações ou possibilidades de configurações do Elastic Load Balancer da Amazon. Aqui ele está dizendo o seguinte: para onde que eu vou mandar essa requisição, esse acesso? Então imagina assim, o usuário lá da ponta, o meu cliente, está acessando a internet, o meu IP do meu site, ele vai cair no meu load balancer. O meu load balancer, por sua vez, vai ter que encaminhar esse tráfego para minha instância, EC2 no caso, né, da Amazon, e que tem o Apache ou Nginx configurado para responder para esse site. Tá? Agora, aqui eu vou cadastrar as instâncias ou a instância que fazem parte do meu grupo, né? Que é o grupo de destino, o grupo-alvo, que vão ser repassadas essas requisições de acesso dos meus clientes, tá? Elas vão ser encaminhadas. Então a gente tem aqui, a gente pode criar um grupo, tá? Antes de criar um Elastic Load Balancer, a gente pode criar um grupo
e adicionar as instâncias nesse grupo. E aí só dizer qual é o grupo aqui. Como não tem nenhum grupo criado, ele não apareceu o grupo aqui, tá? Então aqui eu vou colocar instâncias ELB. Só ajeitar aqui. Que eu vou colocar alvo ELB, que é o alvo do Elastic Load Balancer. O protocolo que ele vai utilizar da minha conexão do meu Elastic Load Balancer até a minha instância pode ser do tipo HTTP ou também pode ser do tipo HTTPS. Então eu posso fazer uma conexão HTTP até o meu Elastic Load Balancer e uma HTTPS do meu Load Balancer até a minha instância EC2. Ou o contrário, HTTPS até meu Load Balancer e HTTP até a minha instância. Tá? A porta é 80 e o tipo de alvo é uma instância ou pode ser um IP. No caso vai ser uma instância. Tá? Aqui a gente tem uma possibilidade de health check, e isso é importante também sinalizar, que é uma análise e verificação da saúde da minha instância. Tá? Então ele vai ter que, de tanto em tanto tempo, tá checando, e a gente vai ver as opções aqui de health check aqui embaixo, ó, mas ele vai ter que verificar, por exemplo, se a minha instância, como a gente está trabalhando com um tipo aplicação, se a minha instância ela vai responder alguma coisa a uma requisição HTTP. Né? E aqui a gente tem algumas opções avançadas de health checking, tá? Que é a checagem de saúde da instância ali, porque se a instância não tiver ok, ele já não vai jogar, não vai mandar para ela nenhum tipo de tráfego. Né? Ele vai mandar para uma outra instância que estaria com a saúde ok. Então essa aqui é uma análise de saúde da instância a partir do protocolo HTTP, né? Ou HTTPS, e num determinado caminho. E ele fica aguardando um resultado positivo. Existem outros tipos de checagem, por exemplo, de ping e outras situações que não estão disponíveis aqui nessa janela, porque a gente está trabalhando com Elastic Load Balancer do tipo aplicação. Já se a gente estiver trabalhando com Load Balancer do tipo rede, a gente tem outras opções aqui de health checking, tá? Aí para ver se a estação está ok ou não está ok, mas sem a obrigatoriedade de utilizar um protocolo específico HTTP ou HTTPS. Aqui na porta a gente identifica se a gente vai testar na mesma porta que a gente está enviando ou não. Vai ter uma outra porta específica só para receber esse tráfego de check. Né? E tem algumas opções aqui do health checking, ou seja, da verificação da saúde das máquinas. Né? Aqui no novo passo, né, a gente vai registrar as nossas instâncias que vão fazer parte como um alvo do destino do Elastic Load Balancer. Tá? No caso, eu tenho uma instância só criada e ela está aqui disponível. Então, eu pego ela aqui e adiciono ela aqui. Então, ela está já foi ali para cima, ela já é um alvo registrado, tá? Então ela já vai começar a receber requisições encaminhadas pelo nosso load balancer. Vamos rever aqui, é só o que a gente já fez, né? E vamos no criar, ele vai criar. Ok, criou um load balancer do tipo test cert1. Aqui no load balancer, então, a gente tem o nosso load balancer criado. Aqui a gente tem o grupo alvo, né? O alvo ELB, que é o grupo que a gente criou, e ele tem várias opções aqui dentro. Lembrando, esse grupo alvo ele está sendo apontado pelo nosso load balancer. Nosso load balancer test cert1 ele está enviando requisições para o nosso grupo chamado alvo, né? Tá aqui ele, ó, alvo ELB, tá? Aqui tá ele, ó, e a gente tem um listener, né? Que é um escutador. Esse escutador aqui, que ele está escutando na porta 80, ele está encaminhando, é aqui que a gente tem as opções. Ele está encaminhando para o alvo ELB, ok?
E aqui que nós temos as opções mais avançadas, ó. Clicando no cantinho, a gente tem, ele vai abrir ali um editor de rotas. E esse editor de rotas que ele está abrindo aqui, ele vai permitir que nós façamos outras configurações para ele enviar para outros, inclusive grupo-alvo. Tá? Então eu posso ter, por exemplo, um grupo-alvo com umas instâncias dentro do alvo LB, mas eu posso adicionar, ó, inserir uma nova regra dizendo assim, olha, quando for pro, sei lá, barra alguma coisa lá na minha URL, sei lá, barra sistema, ele vai encaminhar para um outro grupo-alvo que tem outras instâncias que estão preparadas para receber o acesso quando eu vier para cá. Eu vier através desse barra sistemas. Então, essas configurações uma elas permitem uma flexibilidade muito grande de vários grupos-alvo de acordo com, por exemplo, o caminho ou o próprio host aqui que eu fizer essa configuração aqui. Tá? Ou seja, essa configuração permite uma flexibilidade bem grande para fazer um encaminhamento encaminhamento da requisição para onde eu quiser aqui dentro. Tá? Eu estou mais aqui para mostrar essa possibilidade, dizer então que o Elastic Load Balancer ele permite esse tipo de configuração mais avançada, né? Vou cancelar aqui, vou deixar o padrão, tá, que a gente tem, e eu estou voltando aqui então. Aqui no listeners, então, onde a gente estava, e a gente estava aqui no grupo alvo aqui, na configuração de regras, né, do grupo alvo. Existem algumas configurações que eu queria dar uma repassada. São, na verdade, algumas opções, tá? Dentro do balanceamento de carga que a gente tem que de repente ter um pouco de atenção, ou no mínimo entender do que se trata, tá? Então, selecionei o balanceador de carga que eu criei há pouco tempo agora, né? E aí a gente tem ali a opção, os atributos, tá? Dentro dos atributos, a gente pode editar eles. Os atributos são como opções, né? A gente pode editar esses atributos aqui, ó, tá? Em Edit Atributos, tá? O que é talvez mais importante aqui é a questão desse idle timeout, que é quanto tempo que o load balancer vai ficar aguardando por um tráfego antes de considerar o túnel como fechado, vamos dizer assim, né? Então ele vai ficar ali 60 segundos aguardando alguma coisa passar ali por dentro daquele encaminhamento que ele fez, tá? Se não passa nada, então ele desconecta aquele usuário que ele entende que a conexão já não está mais ativa, beleza? Então essa é uma das opções que eu queria mostrar. Aqui dentro do Load Balancer a gente também tem algumas opções, por exemplo, de adicionar novas subnets. Isso significa adicionar novas zonas zonas de as AZs, né? As zonas de disponibilidade para que possam vir a ter instâncias para a gente poder agregar elas dentro dos target groups, tá? A gente pode deletar também aqui, mudar o tipo de IP ali, o tipo de protocolo, e também o security group, que é o grupo de segurança ali, verificar se ele tem, enfim, as opções, ou alterar o grupo de segurança para que ele tenha as opções de porta abertas iniciadas conforme ele precisa ali para ter o acesso até o load balancer na porta específica da aplicação que a gente precisa, tá? Aí nós temos os listeners, que é onde a gente viu que tinha as regras, né, os rules. Agora a gente vai lá para dentro do nosso target group que foi criado na hora que a gente criou o load balancer, tá? Que é o alvo ELB. Então aqui que nós temos as instâncias que vão receber o tráfego vindo do load balancer, tá? Aqui a gente tem as opções conforme a criação. No caso,
é como que ele vai repassar para a instância esse dado a partir da porta 80, né? Aqui nós temos algumas também opções. Lembro que lá a gente estava falando de opções do load balancer. Aqui as opções lá as opções do load balancer em relação do cliente até o load balancer. E aqui no target group, lembrando que eu estou aqui ou seja, no grupo que está recebendo as conexões vindas do load balancer, ou seja, entre o load balancer e a minha instância, eu também tenho algumas opções, tá? E entre elas aqui, o que tem como importante a gente vai editar o atributo aqui, ó, é a opção do stickiness, tá? E o que é esse stickiness? Esse stickiness ele é como se fosse ele é uma opção, tá? Em que que assim, ó, por padrão, tá? As requisições elas são enviadas para o servidor, para a instância que está com menos carga, tá? Então eles ficam com uma memória interna ali, o load balancer o serviço de load balancer da Amazon, ele sabe mais ou menos qual servidor está com menos carga e envia requisições para ele, tá? Só que se a gente quer manter a gente quer que um cliente entre sempre no mesmo servidor, acesse sempre o mesmo servidor, é possível fazer isso através dessa opção de stickiness, tá? Tá aqui, ó. Então, o que acontece? Ó? O stickiness é o seguinte: se o meu cliente vai conectar agora, ele vai encaminhar para um servidor. Tá? Se ele conectar de novo, ele vai encaminhar para o mesmo servidor. Mesmo que eu tenha 50 servidores ou instâncias aguardando essa conexão lá, ele vai mandar sempre o mesmo. Aí eu tenho um outro cliente novo que conectou agora, ele vai mandar para um outro servidor, para o servidor 2. Quando ele conectar de novo, vai mandar para o mesmo servidor 2. Ou seja, ele cria uma espécie de confiabilidade, né, entre um cliente e um servidor. Para o que, por exemplo, para evitar que o meu cliente conecte em mais de um servidor, eu tenho algum problema com variável de sessão, enfim, algumas coisas nesse vínculo. Nesse sentido, ele cria um vínculo então entre o cliente e o servidor. E ele cria esse vínculo através de uma variável, através de um cookie. Ele gera um cookie chamado AWS ELB que mapeia essas sessões, tá? Então é importante fazer de repente o tratamento desse cookie ou alguma coisa nesse sentido, mas é importante saber que ele gera então um cookie chamado AWS ELB que ele utiliza para gerenciar essa conexão, esse vínculo mais estreito entre os clientes e os servidores, caso a gente habilite essa opção aqui, tá? Aqui, essa opção também é uma opção de que a gente tem, que é importante dentro do load balancer, do balanceamento de carga, que é o draining. O draining é como se fosse drenando a conexão, tá? Para que serve isso e o que exatamente, como é que isso funciona? Tá? Assim, a gente tem o nosso Elastic Load Balancer, né? E nós temos as nossas instâncias que estão recebendo o tráfego vindo do nosso balanceador de carga. Imagina que uma das instâncias ela começa a apresentar a normalidade, tá? Então vamos dizer assim, esse valor de 300 segundos é o tempo em que o load balancer vai aguardar para finalizar as conexões daquela instância, tá? Então vai funcionar mais ou menos assim, tá? A minha instância está lá, ela começou a apresentar problemas. O Elastic Load Balancer, ele identificou que a minha instância está apresentando problemas. O que ele vai fazer? Primeira coisa que ele faz é o seguinte: não manda mais novas conexões para aquela instância. Então ele vai começar a jogar novas conexões para novas instâncias. Aquela instância vai ficar só com aquelas conexões que ela tinha anterior à identificação do problema, mas está lá. Vamos imaginar que a gente tem 5 conexões àquela instância, ela vai permanecer lá por um período de quanto tempo? Então a gente pode especificar um valor aqui, ó, por exemplo, de 300 segundos. Então ele vai aguardar até 300 segundos. Se as novas conexões permanecerem ali, né, depois desses 300 segundos, elas vão ser canceladas, finalizadas, e aí o cliente vai ter que refazer uma nova conexão, o programa do cliente, enfim, e aí vai pegar um outro servidor. Então, no primeiro momento, ele simplesmente, o Elastic Load Balancer, não manda novas conexões para essa instância com problema, né? E fica aguardando aquele tempo para ele fechar todas as conexões que existem até
aquela instância. Então ele não retira de uma forma imediata a instância do balanceador, finalizando, cancelando as conexões existentes. Ele aguarda um tempo especificado aqui no delay de registration, ou também a gente chama de drenagem, né, o drying. Ele fica aguardando esse tempo em relação às conexões que já foram feitas naquele servidor no momento anterior a ele perceber o problema. Então, essa opção é bem importante aí da gente esclarecer, né? Ter bem claro, na verdade. Tá? De ELB é isso, tá? Assim, do mais importante dentro do Elastic Load Balancer é isso, tá? Deixa eu deixar então, eu vou deixar aqui a opção como estava antes. Agora o que eu vou fazer? Eu vou excluir aqui só para finalizar então a explicação do LB, falando do grupo do Target Groups, né? Então a gente estava aqui nessas opções, né? Que estão aqui no Target Group. Nós temos os targets aqui, que são as nossas instâncias, tá? E a gente tem uma instância aqui, ó, que ela tá como não ok, o status dela, tá? Por que tá como não ok? Não é a instância que não tá ok. Nesse caso, a instância, o health check, que é a checagem de saúde do Elastic Load Balancer, ele tentou verificar através da porta 80 a resposta que essa instância dava. E como essa instância ela não tem um Apache ou Nginx instalado, quando o Elastic Load Balancer tentou chegar nela, ela não respondeu a porta 80. Né? Se não respondeu a porta 80, o Elastic Load Balancer entendeu que aquela instância está com problema, ele em seguida já retira ela do balanceamento de carga. É isso que ele está fazendo aqui, por isso que está com esse status aqui, tá? Uma questão importante que a gente tem que ver e tem que cuidar quando for inicializar ou implantar uma solução com balanceamento de carga da Amazon é que a instância, aí nesse caso, ela não precisa ter no grupo de segurança a porta 80 liberada para qualquer origem da internet. Não, ela pode ter liberado somente a origem Elastic Load Balancer. Então, o Elastic Load Balancer sendo a origem das conexões daquela instância. Então, talvez a instância ela tá com um Apache, tudo ok, mas ela talvez não tenha uma regra permitindo a conexão à porta 80, ali, uma regra dentro do Security Group, né? Que a gente já viu na aula anterior, nas aulas anteriores sobre Security Group. E então talvez ela não tenha. Isso é uma questão que tem que cuidar então também, que é a permissão de acesso, né, à porta, por exemplo, a porta 80 aqui, a partir do Elastic Load Balancer, que essas instâncias que fazem parte, elas têm que estar ok, permitindo essa conexão à porta 80. Então aqui a gente tem os targets, né? Aqui nós temos as opções do Health Check, que eram as opções que a gente define ali quando cria o Load Balancer e o Target Group. Aqui nós temos algumas opções de monitoramento. Monitoramento ali a nível de host, a nível de latência média, tem bastante coisa. Respostas de referentes a HTTP, né? Então tem muitas informações de monitoramento aqui, tá? No Target Group. Agora o que eu vou fazer? Eu vou excluir deletar esse nosso balanceador de carga que a gente criou, ok? O Target Group ele continua aqui, porque são duas coisas diferentes, né? Apesar de estarem vinculadas. E agora eu vou criar um novo balanceador de carga do tipo TCP. Vou colocar aqui teste cert2 internet. Aí eu vou TCP, eu vou colocar uma porta, por exemplo, 22 aqui. Vai encaminhar a porta 22, que ele vai fazer esse balanceamento de carga da porta 22. Então da internet vai cair na 22 e a 22 ele vai balancear para as minhas instâncias do meu target group. Aí eu vou usar já um target group existente, que é o alvo LB. Ele não está permitindo porque o meu alvo LB ele não tem nenhuma instância configurada nele. Então, novo target group,
botar aqui alvo ELB2. O nome do meu outro target group, TCP, também na porta 22. Tipo a instância, health check ali, TCP, né? E ali a gente tem algumas opções. Esse tráfego de TCP, a gente também tem a opção do health check de HTTP e HTTPS, só que lembrem que no primeiro tipo de Elastic Load Balancer que a gente trabalhava só com a aplicação camada 7, a gente tinha HTTP e HTTPS, não tinha opção de TCP. Agora a gente tem um health check do tipo TCP, né? Tráfego na porta ou outro tipo de porta para esse tráfego, e ele vai tem algumas outras opções. Aqui ele vai mandar um pacote TCP para aquela porta, no caso para 22, e verificar se a minha instância vai responder ou não, tá? E aí a gente tem algumas outras opções ali caso necessário. Registrar os targets, vamos procurar um target aqui. Ok, a minha mesma instância faz parte de mais de um target group. E a gente vai criar esse nosso Elastic Load Balancer. Ok, criado um novo Elastic Load Balancer chamado test-cert2. Ele está provisionando esse nosso Elastic Load Balancer. Ao mesmo tempo, a gente tem os nossos dois grupos aqui de target groups, né? Esse primeiro, que é o que a gente usou no primeiro teste, eu vou excluir. Vou deixar só o nosso segundo aqui, que está ligado ao nosso segundo grupo, tá? Então, a gente tem alguns atributos aqui, ó, só que nesse caso a gente já não tem aquele stick session, né, que é o atributo aquele da variável que ele vai conectar sempre no mesmo servidor e tal, mesmo que ele feche, desconecte, conecte. A gente não tem essa opção porque a gente está utilizando um layer de rede, tá? Um layer de camada de rede. Vamos voltar aqui para o nosso load balancer, tá? Tá provisionando ainda. Na internet a gente vai acessar ele através desse endereço DNS aqui, mas claro que a gente pode fazer um apontamento dentro do DNS para facilitar e botar o domínio que tu quer, né? Delete protection, os listeners, né? Que é o escutador. Aqui a gente não tem mais aquelas opções todas de referente a alvo, referente a roteamento, né? Que são as regras, rules que a gente pode adicionar ali dentro do nosso LB. Já esse modelo de LB, que é o Elastic Load Balancer no nível de rede, a gente não tem aquela opção das regras que a gente pode colocar um subdomínio, o subdomínio não, mas até um subdomínio mesmo, ou patches, caminhos ali depois do endereço que vai encaminhar para outros alvos, né, grupo alvo. Aqui a gente não tem esses rules, tá? Porque ele é do tipo TCP, ele não está analisando tráfego, ele está simplesmente encaminhando uma requisição a uma porta. Temos monitoramentos ali, né? E a nossa descrição aqui, o status ele está provisionando ele. Finalizado ele vai dar o status OK. No target groups, então, nós temos as mesmas opções basicamente ali, sem aquela opção do stick session, né? Os nossos targets. Ele está iniciando ali a análise na porta 22 para ver se ele vai responder. Se a minha instância responder, ele vai dar como status OK, e aí o nosso Elastic Load Balancer já está pronto para receber conexões, e ele vai disparar para uma instância ou para quantas instâncias ele tiver dentro aqui do nosso alvo LB. Lembrando, e aí a gente tem de novo uma questão de limites, os limites das nossas máquinas EC2, né? Então, geralmente a gente tem ali um limite de 20 instâncias por região, então tu vai ter ali 20 instâncias EC2, tu pode colocá-las todas num target group aqui. Tá ok? Então, basicamente é isso que a gente tem para ver de ELB, da questão do health check, principalmente das diferenças, tá? Das diferenças entre a utilização do Elastic Load Balancer do tipo rede pro
do tipo aplicação. A aplicação ela é camada 7 do modelo OSI, trabalha com protocolo HTTP e HTTPS. E tem opções ali de criptografia fim a fim, a criptografia fim a fim entre cliente ILB e ELB instância do target group, e a possibilidade de regras avançadas de encaminhamento. No modelo de rede, network, a gente está trabalhando com a camada 4, TCP, ele não analisa tráfego, ele encaminha direto para as instâncias, mas a lógica é a mesma. Só que por ele trabalhar numa camada mais abaixo de rede, ele não consegue ter tantas opções de direcionamento como os tráfegos que trabalham no modelo HTTP e HTTPS. Beleza? Bem, a princípio é isso, tá? Do ELB, e agora a gente vai partir para o CloudWatch, que é o nosso monitoramento aí de máquinas. Então, só para finalizar a questão do Elastic Load Balancer, aqui a gente tem uma situação em que o nosso Load Balancer ele já está ativo, né? E no Target Group, nos targets aqui, ó, a gente tem a nossa instância, né, o nome da instância, e está falando que ela tá saudável, ela tá ok, tá? Então ele fez a checagem na porta 22, ela respondeu, porque na verdade é SSH, então eu tinha lá o serviço habilitado, e ele já deu que ok, então a minha instância já está saudável, ela já pode receber dados de fora para dentro. Então eu acessando a instância, eu acessando o meu load balancer, né? Claro que é só um exemplo aqui que a gente está criando, mas acessando nesse endereço aqui, ela já encaminharia para minha instância que já está recebendo, já encaminharia para minha instância, ela e a minha instância, por estar saudável, ela já ia receber esse acesso, né, essa requisição. Se eu tivesse mais de uma instância, ele ia balancear esses acessos conforme as requisições iriam chegando para o meu load balancer. Agora vamos partir para o nosso CloudWatch. Vou excluir aqui o meu load balancer, né? Vou excluir também o meu target group. Vamos para o CloudWatch. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre CloudWatch, né? E o que o CloudWatch faz e qual a ligação dele com o Outscaling. Por isso que a gente vai tentar ver ele agora, então falando um pouquinho de CloudWatch. Para te chegar aqui no CloudWatch, vê aqui na aba Serviços, né, e procura o nosso Management Tools CloudWatch. Ele é dividido ali por local, né, assim como vários serviços. E de forma resumida, o que ele faz? Ele tem métricas, tá? Ele tem métricas, então de repente a parte mais conhecida dele é essa parte de métricas, que ele monta gráficos, traz informações a respeito do serviço que a gente está utilizando dentro da estrutura da Amazon, tá? Então, para te visualizar isso, aqui eu estou vamos dizer assim, a tela principal dele, né, do CloudWatch, tá aqui ela. Ele já me mostra que eu tenho um alarme aqui que está com problema, ou seja, que estourou o alarme, é o meu limite de custos ali dessa minha conta, tá? Então ele tem as opções de configuração de alarme, né? Essas configurações de alarme, elas são baseadas nas métricas que a gente está capturando. Essas métricas são essas informações que a gente consegue do serviço. Por exemplo, uma métrica que a gente pode, que a gente visualiza, por exemplo, a CPU da minha instância. Então, a quantidade, consumo de processador da minha instância é uma métrica. E a partir dessa métrica eu posso criar um alarme, dizer, olha, se passou de tantos minutos com maior que tanto ali de utilização dessa métrica de CPU da minha instância, então envia um e-mail, por exemplo. E aí quem envia o e-mail não é ele, tá? Quem envia o e-mail é o serviço de SMS, mas ele dispara um evento para o serviço, por exemplo, de SMS que faz o envio de e-mail ou faz alguma outra coisa ali que a gente acha interessante, tá? Então ele tem essa questão de alarmes que eu estava falando. Ele tem um dashboard. Esse dashboard é o quê? Deixa eu dar uma olhada nesse instâncias EC2 aqui, ó. Esse dashboard, tu pode ter mais de um tipo de dashboard. Esses dashboards são
atalhos para teus gráficos de métrica que tu já tem criados, tá? Por exemplo, eu quero, por exemplo, que nem eu fiz aqui, um dashboard de instâncias EC2. Eu tenho 10 instâncias EC2 e eu posso associar essas CPUs e métricas das minhas instâncias EC2 todas dentro desse meu dashboard. Eu clico aqui, eu visualizo tudo isso num local só para facilitar essa visualização, né? Além então do dashboard, os alarmes, nós temos eventos, mas bastante utilizado é as métricas. A gente tem a questão dos logs, depois eu vou comentar ali. Tá? Nas métricas, o que a gente pode fazer aqui, por exemplo, eu tenho uma instância em mim que já está inicializada. Tá? Então eu vim aqui em métricas, deixa eu deixar aqui em all, eu vou botar um pouquinho para cima. Essas são as métricas que ele tem disponíveis de acordo com os serviços que eu startei na minha Amazon. Então, por que ele tem o Application Elastic Load Balance? Porque eu ativei aquela hora lá nos módulos aí, nas aulas anteriores, eu ativei o Elastic Load Balancer, até mesmo nessa aula, para a gente dar uma olhada nele. Então ele já criou, ele verificou que eu tinha o serviço e já levantou as métricas para ele. Como eu não tenho mais serviço, as métricas vão ficar vazias, sem dados nenhum. NAT Gateway, por exemplo, são as métricas, as informações referentes ao NAT Gateway que a gente levantou lá quando estava vendo o VPC. E tem as EC2 aqui, porque tem uma máquina, algumas máquinas ali, EC2 levantadas. Tá? Aí, por exemplo, as métricas por instância, a gente tem a nossa instância chamada certificação Linux e tem as opções dela, as métricas todas dela aqui. Ó. Por exemplo, CPU Utilization, eu marco aqui, ele automaticamente em cima ele vai criar um gráfico aqui com todo o histórico de utilização de CPU dessa minha instância. Tá? E aí a gente pode continuar, né? A gente pode, a partir daqui, ó, CPU Utilization, eu posso colocar mais de uma métrica no mesmo gráfico, eu posso criar alarmes, né, para isso, eu posso duplicar essa métrica, eu posso fazer alterações. Tá? Questões aí, esse é o básico do CloudWatch, tá? E se tu fez o curso ali da AWS Essentials, está bem familiarizado com ela, a gente utilizou ela bastante. Algumas questões talvez que sejam importantes reforçar para a questão da certificação mesmo, relativos ao CloudWatch ali, né? É que a gente tem dois tipos dois tipos, não é dois tipos, na verdade, dois modelos de captura de métricas dentro do CloudWatch, tá? Um é o básico, né? O tipo tipo básico. Esse tipo básico, o que acontece com ele, tá? Ele não tem uma cobrança mensal, então a gente não é cobrado por utilizar essas métricas. Porém, ele envia informação a cada 5 minutos. Está ali, ó, o período de 5 minutos. Tá? Então, esse é um padrão. Tá? Aí, tu pode ativar um modo detalhado, né? CloudWatch detalhado, isso tu ativa lá no serviço, dependendo do serviço. E aí sim tem uma cobrança adicional e ele envia os dados a cada 1 minuto. Tá? Essa é a diferença. Então, tem o com cobrança mensal, que é o CloudWatch Details ali que tu ativa, né? Geralmente na instância C2 tem a opção de ativar detalhadamente detalhes do CloudWatch e aí vai ter um retorno a cada 1 minuto, mas tu vai ter uma cobrança. Se não for um problema a cada 5 minutos, aí não tem a cobrança. Outra questão é que ele não agrega dados de regiões diferentes, por isso que eu mostrei ali que eu estou, por exemplo, agora no norte da Virgínia e eu tenho as métricas no norte da Virgínia, mas eu não consigo olhar agora no norte da Virgínia uma métrica de uma instância que está na região São Paulo, por exemplo. Então, ele não agrega dados de diferentes regiões. Outra questão importante é algumas limitações do CloudWatch, tá? Importantes, por exemplo, referente a envio de dados de informações das instâncias Linux, tá? Por padrão, CloudWatch, e se a gente der uma analisada aqui nas métricas, ó, se for procurar aqui a métrica da minha instância, que é Linux, não vai encontrar aqui, tá, a métrica relativa a consumo de memória e consumo de disco. Tá? Por quê? Porque esses dois dados, consumo de memória e consumo de disco, não são dados fornecidos pelo virtualizador, pelo Xen, né, o Xen,
que é o virtualizador que roda por trás que a Amazon utiliza por trás do parque dela lá para rodar a virtualização. Então, como o virtualizador não fornece essas informações que eu estou falando aqui são de memória e de HD, de uso de disco, né? Essas informações elas têm que ser passadas pelo sistema operacional para o CloudWatch. E como é que isso é feito? Isso é feito através da execução de um script a cada tantos minutos, enfim, dentro do teu sistema operacional, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu pegar aqui. Aqui está a documentação, tá? Eles chamam de Mon Scripts, né? Que são os scripts de monitoramento. Tu tem que ir lá no teu Linux, fazer o download desse script, tem que antes disso ter alguns pré-requisitos que é o Perl instalado, o libperl e tal. Aí eu não vou explicar aqui como fazer isso no passo a passo, tá? Se eu não me engano a gente fez isso no curso da AWS Essentials. Que eu quero aqui dizer o seguinte: existem informações que por padrão não são enviadas para o CloudWatch, por exemplo, memória e consumo de disco. Porém, e não são enviados porque o virtualizador não envia isso. Então tem que ser enviados pelo sistema operacional. Para isso tu tem que instalar um script que a própria Amazon disponibiliza e rodar ele com algumas opções, e com isso ele vai enviar essas informações para dentro do teu CloudWatch, e aí com isso tu vai conseguir ter acesso a essas informações, por exemplo, de consumo de memória e consumo de disco, que são duas informações que ele não consegue capturar por padrão, tá? Então, essa é uma particularidade. E isso permite eu dizer ou eu reforçar que o CloudWatch ele permite tu enviar métricas. Então, ele não é só a métrica essa de memória e consumo de disco. Se eu tenho, por exemplo, um software instalado no meu sistema operacional, um programa, e eu quero ter uma gerência dele, eu consigo capturar algum dado desse software, por exemplo, esse software ele me disponibiliza ali um dado sei lá, por exemplo, tá? Quantas portas abertas da minha aplicação, que eu tenho na minha aplicação nesse exato momento, quantas portas conectadas eu tenho. Então eu posso, utilizando esse script esse Moon Script, fazer o levantamento dessas portas, quantificar isso em número e mandar para o CloudWatch. E aí o CloudWatch vai receber essa métrica como uma métrica personificada, e eu posso também criar gráficos aqui para acompanhamento dessas métricas, seja de aplicativo. Eu dei um exemplo das portas e posso criar alarmes para ela também. Então eu posso criar essas métricas personalizadas, né? O CloudWatch permite que eu envie informações de métricas personalizadas que eu consigo com o meu software instalado no meu sistema operacional através dessas ferramentas de monitoramento, de script de monitoramento que a própria Amazon nos disponibiliza, tá? Outra questão importante que a gente tem no CloudWatch, que geralmente a gente trata com métricas e alarmes, mas ele lida também com logs, tá? Então eu tenho uma aplicação e essa minha aplicação gera logs, gera um log. Eu quero analisar esses logs, eu quero guardar esses logs, eu quero ter alerta referente a esses logs, mas eu não quero ter um vínculo ou não quero tratar isso na minha instância, no sistema operacional da minha instância. Eu quero tratar ele como um serviço da Amazon. Então eu instalo um plugin, uma espécie de um programinha que ele tem essa compatibilidade de eu enviar logs dos meus aplicativos ou até do meu sistema operacional para dentro dessa parte aqui de logs do CloudWatch, e aí nele eu consigo tratar e até criar métricas de filtros e alarmes em cima de coisas que eu quero monitorar dentro do meu log. Por exemplo, se deu no meu log erro, alguma coisa e tal, eu já quero que me mande um alerta, um e-mail, alguma coisa assim, via SMS, né, que é o serviço de envio de e-mail. E aí eu consigo monitorar e tratar isso por aqui. Então, na parte do CloudWatch Logs, a gente consegue tratar esse tipo de informação de log, tá? Então é bem interessante também esse recurso do CloudWatch. Não só métricas, mas ele também trata logs. Eu posso, por exemplo, ter logs das instâncias EC2, como eu falei, né?
Assim como eu posso ter logs do CloudTrail. O CloudTrail a gente vai ver mais para frente, mas é um recurso bem importante de segurança da Amazon que ele loga tudo o que está acontecendo na minha conta, seja minhas aplicações conectando via API, seja na estrutura da Amazon, ou seja alguém entrando na console, tudo ele vai gerar um log e aí eu posso analisar esse log através do CloudWatch Logs em tempo real e criar alertas, enfim, né? O que eu estava falando ali do programinha, na verdade eu quis dizer agente, né? Então, existem agentes que a gente pode enviar o log do sistema operacional direto para o CloudWatch Logs e monitorar e fazer os monitoramentos de acesso que a gente quer por aqui, tá? Reforçando a questão de limites, né? Que é bem importante a gente entender, tentar de certa forma decorar a questão dos limites dos serviços para certificação da Amazon. A gente tem aí um limite de 5.000 alarmes que podem ser criados por conta na Amazon, né? Os dados nas métricas, então aqui nas métricas, os dados que ficam armazenados aqui nas métricas ficam armazenados dados de até 15 meses, então a gente vai ter informação sempre de 15 meses atrás, tá? Para trás. Existem outros limites, tá? Que a gente pode, que convido vocês a dar uma olhada aqui no CloudWatch. CloudWatch Limits. Vamos ver se ele vai direto para o nosso doc. Tá aqui. Então a gente tem uma tabela de limites do CloudWatch. Lembrando que uma coisa é limite técnico, tá? Ou seja, a Amazon diz que tem que chegar até ali, deu, senão tu vai ter que ver com eles para aumentar o teu limite. E outra questão é o limite da conta free, da conta livre, né? Que a gente está falando de limites técnicos, não limites de quando é que vai começar a ser cobrado por isso, tá? Isso que é bem importante. Então, quando tem o for free, ele fala. Então, métricas 10 mês para free. Acima disso, ele vai cobrar as métricas, tá? Então, aqui a gente tem uma tabela de limites. Viram que eu coloquei ele no Google, né? CloudWatch Limites. É importante, de repente, dar uma lida nessa tabela aqui para se inteirar de alguns limites que talvez sejam pedidos lá na certificação da Amazon. Um limite importante é esse aqui, ó. Então, para free, né? Para free, ou seja, dentro da conta livre da Amazon, a gente pode mandar até 1.000 e-mails por mês, né? 1.000 e-mails de notificação por mês vindo ou a partir do CloudWatch, que aí não vai ter cobrança. Beleza? De CloudWatch é isso, tá? Vocês viram que eu não cheguei a criar nem nada aqui, eu quis mais mostrar, né? E a ideia é mostrar mesmo, porque a gente já viu bastante CloudWatch no curso específico de AWS Essentials, e aqui a ideia é a gente tentar focar as funcionalidades que elas podem ser utilizadas, pode ser perguntadas lá na certificação. E questões importantes então são as partes que compõem ele, né? Principalmente a questão de alarmes, que compõe o CloudWatch. A questão de alarmes, os eventos, mas a questão de logs, que podem vir direto do sistema operacional através de agentes, e as métricas, sendo que algumas métricas a gente tem que empurrar elas, como exemplo a métrica de memória e de disco, que a gente tem que empurrar elas de dentro, a partir do próprio sistema operacional, a partir da execução de scripts liberados pela própria Amazon. Por que eu falei do CloudWatch antes da gente entrar na parte do Outscaling? É porque o Outscaling ele está ligado diretamente ao CloudWatch, e o Outscaling é o que? O Outscaling é a possibilidade que tu tem de aumentar tuas máquinas conforme a demanda. E como é que tu vai saber que tu precisa aumentar a máquina? Através da análise de alguma métrica de monitoramento, tá? A métrica, como eu já disse, mas só reforçando, são as informações que são passadas e que são armazenadas no CloudWatch para verificar, geralmente referentes
algum tipo de performance. Performance seja de aplicativo ou performance, por exemplo, de gravação de disco, rede, utilização de CPU, tá? Então, o autoscaling ele vai analisar alguma métrica definida por nós e vai dizer, opa, essa métrica aqui está dizendo que o consumo do grupo das máquinas em minhas instâncias está acima de 80%. Então, cria uma nova instância, adiciona no grupo e vamos ver como é que está esse consumo aí para mim. Então, o que significa isso? Que o CloudWatch ele permite eu analisar a utilização de uma CPU, de uma instância, mas ele também permite eu analisar a média de utilização de CPU de um conjunto de instâncias quando eu estou lidando com mais de uma instância, com aplicativo, com aplicação distribuída, tá? Bem, então a gente vai ver na aula seguinte alguns detalhes referentes à utilização do autoscaling. A gente vai tratar eles como a gente tratou o Elastic Load Balance. Tá? Então vamos abrindo ali algumas coisas e eu vou abrir algumas coisas e vou mostrando ali os detalhes de configuração. Tá? Então essa aula a gente fica por aqui e a aula seguinte a gente vai começar a trabalhar com autoscaling. Beleza? Abraço e até mais.